Olá, boa noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 1º de fevereiro, e o mês começa com muita informação para você aqui no TV Notícias. Tomou posse o vice-reitor da Universidade Federal de Uberlândia. Agora, equipe completa e já com planos de trabalho estruturados para 2017. Na próxima semana tem consulta eleitoral para definir os novos gestores do Hospital de Clínicas da UFO. Possível epidemia de sífilis preocupa autoridades de saúde em todo o país. Você vai saber o número de casos da doença em Uberlândia. Muitos casais aguardam na fila para a adoção. Como tem sido a espera pelo filho adotivo aqui na nossa região? Aumentou a expectativa de vida dos brasileiros. E onde estão os nossos idosos? Como eles vivem? É no TV Notícias que tem muito mais para você. Depois de quase um mês de gestão da atual administração da Universidade Federal de Uberlândia, tomou posse ontem o vice-reitor da UFO. Estiveram presentes na cerimônia o ex-reitor e vice-reitor, pró-reitores, representantes de fundações, coordenadores de cursos, docentes técnicos. Orlando é médico formado pela Faculdade de Medicina de Catanduva, mestre e doutor em pediatria pela Universidade Federal de São Paulo. Além de várias ações na área, o vice-reitor atua na coordenação do Programa de Controle da sepse no Hospital de Clínicas da UFO. Orlando também é professor da Faculdade de Medicina da Universidade. Prioridade do gestor, prioridade da administração do hospital, prioridade do prefeito, que é o secretário de saúde, ministro de saúde no município, que é a gestão plena. Parece-me, ele já mais de uma ocasião já manifestou que também é prioridade para ele e para a sociedade, os alunos e os pacientes. Orlando Mantese e Valder Steffen Júnior venceram pela chapa Inova UFO a consulta eleitoral no ano passado. Além do Hospital de Clínicas, o Campus Glória e a segurança também são prioridades na gestão. Entre as nossas prioridades está a questão do Hospital de Clínicas, preocupação nossa com desenvolvimento de parcerias com o gestor municipal de saúde, com os municípios vizinhos, com o Ministério Público, com o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, para que nós tenhamos sucesso na política de saúde. Claro, a questão de segurança é uma questão que nós precisamos superar, já estamos trabalhando nisso, a nossa Prefeitura Universitária já está desenvolvendo alguns projetos para serem implementados rapidamente. E é claro, nós somos uma universidade federal, portanto, o nosso compromisso com a qualidade do ensino, com a relevância da pesquisa, com o nosso relacionamento com a comunidade através de projetos de extensão estarão sempre na ordem do dia, sempre motivo de preocupação, de empenho, de envolvimento. Foi até uma surpresa, grata surpresa, nós temos definido antecipadamente a prioridade e temos observado na campanha que coincide com a prioridade da comunidade. Então ela está elencada hoje, o combate à insegurança está elencado hoje como prioridade. Várias ações preventivas, dissuasão do delito e eventualmente participação na detecção e punição dos culpados. Nos dias 6 e 7 de fevereiro, próxima segunda e terça-feira, será realizada a consulta eleitoral para definir os novos gestores do Hospital de Clínicas da UFO. Quem vai dar detalhes sobre como será a votação é o presidente da Comissão Eleitoral do HC, Dr. Túlio Marques. Dr. Túlio, muito obrigado pela presença aqui hoje. A gente, quando fala em eleição, a gente já define os nomes que vão realmente ocupar a administração, ou pelo menos a gestão em si. Como é que funciona esse processo dentro da universidade? Então, o processo será feita a eleição para 3 cargos, né, da gestão do Hospital de Clínicas, né, então da diretoria geral, da diretoria de enfermagem, da diretoria administrativa. Então, é a opção do reitor, que na gestão dele, esses 3 cargos vai ser feita uma consulta à comunidade do hospital para que eleja os melhores nomes, as melhores pessoas, para que possa ocupar pelos próximos 4 anos esses respectivos cargos. E dentro desse processo de consulta eleitoral, pode haver algum tipo de impedimento após a aprovação da maioria que vai às urnas? Pode ter algum tipo de impedimento, até por parte do próprio reitor? Como é que funciona?
É muito difícil que isso aconteça, né? Normalmente, embora o reitor possa nomear quem ele acha que é o melhor nome, mas tradicionalmente todos respeitam a opinião da comunidade do hospital. Então, nos últimos anos, sempre aquelas pessoas eleitas acabam fazendo os seus cargos, sua administração nos próximos anos. E quem pode votar? Quem pode votar são todas aquelas pessoas que fazem parte da comunidade do hospital. Quem são eles? Então, todos os técnicos administrativos de qualquer nível, médico, enfermeiro, qualquer nível de hospital, todos os professores ligados à faculdade de medicina, todos os alunos do curso de medicina, enfermagem e nutrição que estão ligados ao hospital, e todos os alunos de pós-graduação, seja ele residência médica, residência multiprofissional, estágios e a pós-graduação, mestrado, doutorado, mestrado acadêmico, todos eles estão, não é nem convidados, convocados a votar. É importante esse voto, com certeza que vai fazer muita diferença. Em relação aos candidatos, a gente pode dizer que todos eles conhecem bem a realidade do hospital, pela própria atuação deles na condição de professores e também de técnicos. Como é que funciona isso? Porque a gente sabe que a saúde pública no país, infelizmente, ela enfrenta problemas e a universidade, ou Uberlândia, não é diferente. É um hospital-escola, mas que atende a comunidade, também é referência para a região. Todos esses candidatos, eles conhecem bem essa realidade, estão preparados realmente para ocuparem o cargo de gestor? Sim. Todos os candidatos fazem parte do hospital por vários anos e têm todos os requisitos necessários para cumprir suas funções no futuro. O desafio é grande, como você mesmo falou. Nós estamos passando por uma crise muito importante, a saúde e o HC não são diferentes disso, então os desafios são muito grandes para que a gente consiga melhorar a qualidade de atendimento à população de Uberlândia e região. Bom, uma última pergunta, a gente sabe que quando a gente vai às urnas, a gente quer saber logo o resultado. Então, dia 6 e 7, as eleições. Logo depois, quando que a gente já consegue ter o resultado aí? A apuração dos votos vai se iniciar imediatamente ao fim da eleição, então o último horário são às 20 horas do dia 7, imediatamente após vai se iniciar a apuração. Assim que terminar, eu acredito que ainda no dia 7 a gente já tem um resultado final. Que bom, doutor Túlio, muito obrigado pela presença aqui hoje. Obrigado. Olha, depois do intervalo, possível epidemia de sífilis preocupa autoridades de saúde em todo o país. Você vai saber o número de casos da doença em Uberlândia. E ainda sobre saúde, tudo aí sobre o acidente vascular cerebral. O derrame aumentou o diagnóstico em jovens. O TV Notícias volta já. Foi prorrogado o prazo para os municípios mineiros se candidatarem para sediar alguma fase dos Jogos do Interior de Minas, o JIME. Os gestores tinham até o dia 27 de janeiro. O prazo foi estendido até o dia 3 de fevereiro, próxima sexta. O caderno de encargos preenchido deve ser enviado para a Secretaria de Estado de Esportes. Todas as informações estão no www.esportes.mg.gov.br. A primeira fase dos Jogos, com etapa microrregional, terá início em abril. Agora nós vamos falar de saúde. Tem aumentado o número de casos de sífilis em todo o país. E em Uberlândia, a situação não é diferente. Mesmo com todo o trabalho de prevenção e orientação em relação às doenças sexualmente transmissíveis, os casos notificados e confirmados da doença têm preocupado as autoridades na área de saúde. Em outubro de 2016, o Ministério da Saúde admitiu que o Brasil enfrenta uma epidemia de sífilis. A doença infecciosa é uma IST, infecção sexualmente transmissível, que, se não for tratada corretamente, pode levar à morte. Em Uberlândia, o número de infectados vem aumentando. A sífilis é uma doença que ela pode aparecer com uma única feridinha, né, nos órgãos genitais, na boca. Lembrando sempre que o sexo oral, né, a gente pega as doenças também pelo sexo oral, então essa lesão pode aparecer na boca. É importante, uma vez por semana, que a gente olhe bem no espelho para ver se não tem nenhuma lesão, porque a lesão da sífilis é sem dor, né, então ela pode passar desapercebido. A sífilis tem a sífilis primária, secundária e terciária, né? Então, os exames é que vai definir, junto com o médico, que vai fechar em que fase que está e qual o tipo de tratamento ele vai realizar.
Neste ambulatório, é possível fazer o teste rápido de sífilis e, uma vez constatada a doença, a pessoa começa o tratamento, que pode levar de 2 a 3 semanas. O tratamento ele é indicado pelo médico, né? São de 2 a 3 semanas, o indicativo. Aí o médico vai avaliar os resultados de exame e vai prescrever o medicamento para aquela pessoa. Ele é realizado ou o teste rápido. Aqui no ambulatório Alberto de Souza, a gente tem o teste rápido, né, que é uma picadinha no dedo, uma gota de sangue, e daí 20 minutos sai o resultado. E também pode ser realizado por sangue normal, coleta do sangue e levado para o laboratório. A maior preocupação da doença é com as mulheres grávidas, porque a transmissão da doença pode atingir o feto. Em 2016, 97 gestantes foram notificadas com suspeita da doença. 96 casos foram confirmados. Em crianças, 52 notificações de suspeita da doença foram registradas e 42 casos foram confirmados. Números que não param por aí, pois os casos da doença continuam sob investigação. Segundo essa infectologista, o tratamento da sífilis deve ser feito o quanto antes para evitar complicações. Quando ela é pega no início e tratada adequadamente, ela tem uma boa resposta e a pessoa não desenvolve sequelas. Em alguns casos, na sífilis terciária, por exemplo, ou quando o tratamento não é feito adequado, ela pode ter algumas sequelas neurológicas, sequelas até mesmo no coração. E o tratamento das grávidas é necessário tanto para a mãe quanto para o bebê. Precisa muito preocupar com a gestante, porque o tratamento do feto começa na gestante. A gente precisa tratar adequadamente a gestante para que não ocorra essa transmissão para o feto. O teste rápido de sífilis pode ser feito de graça no ambulatório Herbert de Souza, das 7h30 da manhã ao meio-dia e de 1 às 4h30 da tarde, de segunda a sábado. O ambulatório fica na rua Jorge Nascimento, número 15, no bairro Roosevelt. E agora nós vamos falar sobre acidente vascular cerebral, o AVC, conhecido popularmente aí como derrame. O problema é sério e não escolhe vítimas. Uma pesquisa aponta até um aumento significativo de jovens com idade entre 15 e 34 anos com esse diagnóstico. Quem vai responder às nossas dúvidas é o médico neurocirurgião, Dr. Guilherme Duarte Castro. Dr. Guilherme, muito obrigado pela presença aqui hoje. E eu já falo sobre isso, quer dizer, uma doença que é até democrática em relação às vítimas, né? Como é que a gente fala hoje em relação ao perfil das pessoas que realmente têm esse tipo de situação? Tá bom. O AVC é uma doença muito prevalente, né? Você pega numa população geral, 1 a cada 6 habitantes vai ter AVC, ou derrame, ou acidente vascular cerebral, como você mesmo disse, né? O AVC, teoricamente, ele não escolhe uma faixa etária, nem nada disso, mas ele tem uma prevalência maior para aqueles pacientes que têm fator de risco, tá? Dentre esses fatores de risco, são aqueles mesmos do coração, né? Que é pressão alta, cigarro, né? Diabetes, sedentarismo, tá? Então esses são aqueles fatores que a gente chama de modificáveis. E os fatores não modificáveis, idade, genética, hereditariedade, né? Então a gente tem esse perfil de população que é candidato a sofrer uma doença como essa. Com relação aos sintomas, ou pelo menos o que a pessoa sente assim que acontece, por exemplo, o derrame, e do tempo também, que ela percebe alguma coisa até o tempo de chegar no hospital. A gente sabe que a saúde pública no Brasil, infelizmente, ela é terrível, ela não atende esses pacientes com a rapidez que precisaria. O que a gente tem nesse intervalo aí em relação ao diagnóstico e até a cura também, ou algum tipo de procedimento deve ser feito? Esse aí seria um dos principais recados, assim, até um dos motivos que eu acho que eu estou aqui para poder alertar a população, tá? Porque hoje em dia o AVC tem cura, tá? Só que, diferentemente de outros órgãos, principalmente coração, a gente tem um tempo para poder tratar, tá? E os protocolos, as pesquisas mostram que esse tempo chega a 4h30, tá? Então aí é onde está o nosso grande gargalo, assim, o público, a população, o paciente não consegue chegar a tempo para poder fazer o tratamento ideal, né? Então, sintomas simples que você pode ter, que você pode observar alguém da família, tudo, seriam basicamente, tá? Pedir para um paciente dar um sorriso, para ver a boca, né, comissura labial. Segundo, levantar os braços para ver se tem algum déficit motor de força, tá? E terceiro, pedir para ele falar uma frase, tá? Se o paciente com um desses 3 sintomas estiver alterado, é um paciente que tem que correr para o hospital,
Como a gente fala de toda doença, o importante realmente é a prevenção. A gente sabe que alguns casos são genéticos ou hereditários, se a gente tem algum caso na família, tem que ficar de olho principalmente e tal, em algumas questões. Mas o que dá para a gente prevenir? Talvez até em relação à atividade física, à alimentação mesmo, algo mais simples que todo mundo deve fazer em casa. Tá. Na prevenção do AVC isquêmico, do entupimento, é bem claro, bem como a gente já falou, tá? Então, é controlar fatores de risco, tá? No AVC hemorrágico, tá, não tem como a gente saber se o paciente tem um aneurisma ou não. Aneurisma não dá dor de cabeça, ele dá a dor de cabeça se ele sangrar, tá? Então, quem tem alguma história na família, tá? Ou tem alguma hereditariedade nesse sentido, ele tem que fazer exames de imagem vascular para definir se tem ou não a doença, para que ela possa ser tratada antes dele sangrar, tá? O exame de eleição, que é não invasivo, tudo é um exame que chama angiorressonância, tá? Que é um exame simples, você entra numa máquina, faz e define se tem a doença ou não. E no caso, por exemplo, do diagnóstico, nos dois casos, o tratamento é relativamente simples ou em algum caso a situação um pouco mais, exige, por exemplo, um procedimento cirúrgico? Como é que funciona isso? Tá. O AVC isquêmico, o entupimento da artéria, hoje em dia a gente tem protocolos, aquele paciente que chega rápido no hospital, ele pode receber uma medicação, que a gente chama de trombolítico, que dissolve o coágulo e abre a artéria. Tá? Em alguns casos a gente consegue fazer esse tratamento por dentro da veia, por dentro da artéria, tá? Que seria um desentupimento, vamos dizer assim. Tá? No AVC hemorrágico, que seria o sangramento, aí depende muito de como o paciente chega, do local do sangramento, da quantidade de sangue que derramou, né? Que aí a gente vai definir quanto a tratamento cirúrgico ou não. Alguns casos tem que ser tratado em caráter de urgência mesmo, de emergência, vamos dizer assim. De emergência, que bom. Olha, muito obrigado pelos esclarecimentos. Com certeza a gente poderia falar mais, sempre que a gente fala de saúde, é de interesse de toda a população. Guilherme, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço. E daqui a pouco, no TVO Notícias, muitos casais aguardam na fila para a adoção. Como tem sido a espera pelo filho adotivo aqui na nossa região? E uma reportagem sobre o aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Onde estão os nossos idosos? Como eles vivem? É em um instante só e eu volto já. No Brasil, 35 mil pessoas estão na fila para a adoção. É comum a gente ouvir que o processo é demorado, mesmo com um grande número de crianças à espera de pais adotivos. Na reportagem de Raimundo Nascimento e Bárbara Menegasso, vamos saber por que essa situação ainda é tão comum e a esperança de casais que não abrem mão do sonho de ser pais. Daniela e Marco Túlio querem adotar um filho. Após um ano de preparação, entraram para a fila de espera por uma criança e aguardam o momento tão sonhado de serem pais. A expectativa é enorme, mas ao mesmo tempo a gente quer descansar e esperar o melhor de Deus para as nossas vidas, né? Porque a gente sabe que tudo vai acontecer no tempo dele e a gente não quer gerar uma expectativa com o tempo, porque pode ser amanhã, mas pode demorar 3, 5 anos. Marco Túlio conta que a vontade de adotar uma criança é de família. Uma família de padrinhos, né, que eram vizinhos da minha mãe, etc., me adotaram. De certa maneira, né, não adotou integralmente, mas eu vivia na casa deles, com todos os cuidados, fui educado, ensinaram caráter, muita virtude. Então, isso já começou a despertar a adoção em mim, né, sem entender o que era adoção até então. E alguns outros casos na família, de tios, de primos. Então, esse ambiente de adoção já veio na minha história. Há 4 anos, essa ONG em Uberlândia ajuda pessoas interessadas em adotar uma criança. Desde a abertura, a ONG já atendeu 700 pessoas interessadas em adotar e 1.500 orientações já foram repassadas para pessoas interessadas no processo. A pessoa que quer adotar uma criança pode ser tanto uma pessoa solteira quanto um casal. Ela vai procurar a vara da infância para poder buscar entender quais são os documentos necessários e preencher as fichas também necessárias para esse processo, para dar início ao processo. Após reunir os documentos necessários, eles vão ser acompanhados pelo estudo psicossocial da vara da infância. A psicóloga e a assistente social de lá vão fazer um estudo de visitas, de atendimentos, que eles vão poder entender qual é o perfil que esse casal quer, quais são as condições emocionais e socioeconômicas para o casal ou para a pessoa poder adotar a criança. Junto a esse processo, também tem o curso de postulantes, que é um curso obrigatório que eles precisam fazer, que quem realiza hoje em dia em parceria com a Vara da Infância é a Pontes de Amor.
e que são 5 encontros onde nós vamos fazer temas reflexivos para esses casais e pessoas interessadas na adoção a pensarem sobre o porquê querem adotar, quais são as motivações, quais são os desafios e as possibilidades mesmo da adoção. Tá? Em sendo favorável esse processo, ele entra para o cadastro nacional e então a gente fala que ele está na fila para adoção, para guardar o seu esperado filho. Após passar pelo processo, que dura de 6 meses a 1 ano, a família fica aguardando uma criança que se encaixa no perfil escolhido. Segundo o Cadastro Nacional de Adoção, mais de 35 mil pessoas estão na fila da adoção e 6,5 mil crianças e adolescentes estão à espera de uma família. Esta psicóloga explica por que alguns processos demoram tanto. Pessoas que procuram mais crianças menores, sem irmãos, tem mais, o tempo de espera vai ser com certeza maior do que pessoas que vão aceitar crianças maiores ou com irmãos ou com algum problema de saúde, enfim. Isso tudo vai interferir nesse tempo. Em 4 anos, a ONG ajudou 35 famílias que foram beneficiadas pelo grupo de apoio à adoção tardia, de crianças acima de 3 anos de idade. E até hoje, nenhuma adoção acompanhada por eles foi desfeita. Final feliz, tanto para quem adota, quanto para quem se torna filho do coração. Hoje, todo mundo que nos questiona sobre processo, a gente fala assim como o processo de gravidez, né, é necessário, o processo de adoção também é necessário, desde a aceitação dos pais e todo o restante. Nesta sexta e sábado, estudantes de comunicação e profissionais da área vão participar de oficinas de graça sobre fotografia e produção de roteiro. É a contrapartida social de um projeto regional aprovado por Lei de Incentivo à Cultura. Os detalhes com a repórter Daniela Malagoli. É isso mesmo, Flávio. Quem dá os detalhes para a gente é Nara Sbribble, que é proponente do projeto e, portanto, realizadora do evento. Nara, é uma oportunidade para quem quer aprender jornalismo, cultura e também a parte técnica, falando de luminosidade, de movimento na imagem e movimento. Explica para a gente um pouco. Sim. A oficina de jornalismo cultural, ela traz 2 temáticas, né, que é a direção de fotografia, que é para os meninos que trabalham tanto com programa de TV, série, documental, vai trazer técnicas para trabalhar com a luz, né, trabalhar externa, interna, toda a parte técnica mesmo, para iniciantes, né, que o nosso público-alvo são estudantes e iniciantes. E também tem a parte de produção de conteúdo, que é aberta também, que é uma das oficineiras, ela vai dar toda essa parte de produção. Vai fazer um aparato geral do que é a produção, das diversas etapas dela e focar na produção de conteúdo. Agora, lembrando que essa é uma das oficinas gratuitas oferecidas pelo programa Triângulo das Gerais, né, Nara? São várias aí que vocês oferecem a cada temporada. Essa é a sexta, certo? Essa é a sexta. Provavelmente o ano que vem a gente vai trazer outra, né? Essa, deste ano, teve uma procura assim muito rápida, né? Em 3 dias a gente lotou, eram 30 vagas, a gente ainda deixou algumas pessoas a mais, né? Porque as pessoas pediram e a gente viu essa carência que tem aqui no mercado, né? Então a gente abriu um pouco mais. Então, dependendo de como seja o resultado dessa, talvez a gente repita de novo o ano que vem. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Nara, e fica aí o convite, tem oficinas aí ano que vem. Flávio, é com você. Obrigado, Daniela, pelas informações. Hoje o dia amanheceu nublado em Uberlândia. Logo o sol apareceu e o calor continua. A quinta-feira vai ser com pancadas de chuva, mas o clima continua quente. Mínima de 20 e máxima de 30 graus. Veja no mapa como fica o clima em outras cidades da região. Previsão de sol entre nuvens na maior parte do dia em Araxá. Mínima de 19 e máxima de 29 graus na cidade. Em Delta, a quinta-feira é de tempo nublado. A temperatura varia entre 22 e 33 graus. Sol e muita chuva em Ituiutaba. A mínima prevista é de 23 e a máxima para esta quinta-feira é de 33 graus. Mínima de 20 e máxima de 30 graus em Coromandel. A previsão é de pancadas de chuva ao longo do dia e da noite. O Brasil está envelhecendo. Aumentou a expectativa de vida de homens e mulheres. São muitos idosos vivendo sozinhos, independentes e outros que precisam do apoio da família. Mas nem sempre é assim. É quando os lares públicos e particulares também fazem o papel de cuidadores dos vovôs e vovós. É o que você vai ver na reportagem a seguir. Dona Maria Fernanda mora neste lar para idosos há quase 8 anos.
Aos 73 anos, faz crochê com habilidade e esbanja à disposição. Tem um programa muito legal que a gente brinca muito, quer dizer, a gente se diverte bastante. E tem baile de vez em quando aqui. Tem baile aqui. Gosta muito? Gosto bastante. Há 56 anos, este lar na cidade de Berlândia acolhe idosos em situação de risco, ou seja, que apresentam algum tipo de vulnerabilidade. A situação mais frequente é mesmo risco social. É aquela família que tem o idoso em casa, não tem com quem deixar, precisa trabalhar para sobreviver, não tem condições financeiras de pagar um cuidador e muito menos de pagar uma casa particular. Então esse é o perfil do nosso idoso aqui, socialmente falando. Além da atenção da família ser fundamental para que o idoso tenha uma boa saúde mental e bem-estar, Valcira lembra que a relação entre idoso e voluntários acaba se tornando familiar. Nós não podemos deixar os vínculos familiares se quebrarem. Então, a gente trabalha muito isso, essa união da família, ele vir para cá e continuar tendo a presença desse familiar. Porque nós temos um período de adaptação. O idoso chega e nos primeiros dias, com certeza, qualquer um sente. Porque é uma separação, está tirando ele do habitat dele, levando para outro estranho, junto com pessoas estranhas. Então, ele tem esse período de adaptação. Gestor do lar de idosos, João conta que aqui ninguém fica parado. Além da fisioterapia, diversas atividades são oferecidas para estimular a movimentação e a mente de cada um. Nós temos fisioterapeutas, nós temos uma equipe de enfermagem, técnico de enfermagem, temos um serviço social, temos uma nutricionista também que dá o apoio para os idosos. Nós temos várias atividades também com eles, por exemplo, nós passeamos com eles, locamos ônibus e saímos com eles para passear nas praças públicas, fazemos também piqueniques com eles nas praças, né, para que eles possam se sentir bem, né, e não se sentir que está num lar de idoso, né, que eles possam sentir que eles estão numa casa, né, onde eles podem fazer as suas atividades normais. Atualmente, o lar atende 35 idosos e é mantido apenas por doações. Doações essas que podem ser feitas na própria unidade, seguindo o horário de visitas. A doação para a instituição, ela é dos populares, de todas as pessoas, não importa qual que é a pessoa, né? E as pessoas podem vir visitar, sejam bem-vindos, né? Todos podem vir visitar. O horário de visita das 14 às 17 horas, todos os dias, inclusive sábado, domingo, feriados, né? E a gente aguarda a visita de todos aqui. Inclusive até os idosos acham muito interessante, eles gostam muito de receber visita. Já este lar particular para idosos de Uberlândia foi criado há 10 anos para atender uma pessoa muito especial, a mãe de Marilda. Eu andei, mas meus irmãos, para colocar ela num lugar, numa casa. Mas aí o coração apertou muito, eu não dei conta de ficar sem ela. Aí eu trouxe ela para cá, eu fui na promotoria, conversei com o doutor Luiz Flávio, que na época era ele, fui promotoria, fui vigilância sanitária, fui conselho e fui participando das reuniões e arrumando os papéis e vim para as mansões aeroporto, arrumamos aqui, foi em 2007 e trouxe a minha mãe, aí já foi chegando mais pessoas. Eu tenho pessoas que estão aqui comigo, que chegou no mês que eu terminei a papelada, que está aqui comigo, que já tem também 10 anos. Atualmente, com 16 idosos, o local também oferece serviço de tratamento, enquanto o paciente idoso se recupera de alguma enfermidade. A gente tem a fisioterapeuta 3 vezes por semana, temos uma televisão ali nas mesas onde eles possam assistir televisão, e temos trabalhos manuais, temos jogos de montar, temos desenhos para colorir e temos bingo, né? E conversar, contar história com eles, né? Uns contam história, outros bordam, outros faz crochê, que é as mulheres, né? E assim passa o dia, começa ali para as 3 horas, vai até 4h30,
Nós vimos aí na reportagem que os idosos atendidos no lar da Legião da Boa Vontade podem receber visitas. É de 2 às 5 da tarde. Se você também pode fazer doações, o endereço é Rua Padre Pio, número 1353, no bairro Oswaldo Rezende. E o telefone é o 3292-0900. Bom, assim a gente encerra o TVU Notícias de hoje, lembrando que toda a nossa programação pode ser vista novamente na página da TV Universitária no Facebook ou no YouTube. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite. Um abraço e até lá.